Bom dia, meus amigos. Então, vamos à nossa aula de português. Na aula passada, a tia Gleide passou a página para casa de 41 a 43, certo? Que era tipo uma interpretação, né? Sobre um textozinho, que era uma leitura falando sobre uma carta de reclamação. Lembram disso? Então vamos à correção. Então vamos lá. Vamos ler mais uma vez a carta. A Empresa de Serviço de Água e Saneamento SAS. Prezados senhores, eu, Cristina dos Anjos, venho apresentar reclamação a respeito de um grave engano na tarifa de água de minha residência em agosto deste ano. O valor da tarifa do mês de agosto é de R$300, referente ao consumo de 30 metros cúbicos de água. A quantidade de água gasta e o valor cobrado estão muito acima dos apresentados nos últimos 6 meses. Como não houve aumento no consumo de água na minha residência, acredito que tenha ocorrido um engano. Diante disso, solicito providências urgentes da SAS para resolver este problema, a fim de que eu não seja prejudicado financeiramente. Atenciosamente, Cristina dos Anjos. Então ela apresentou essa carta, né, reclamando do que tinha ocorrido na conta dela, né, na tarifa de conta dela, que ela verificou e resolveu fazer reclamação. Então tá assim, na página 42. Sua hipótese sobre o motivo para a escrita da carta de reclamação foi confirmada com a leitura do texto? Então, no caso, ela resolveu reclamar, né? Você percebe que é uma carta de reclamação devido ao quê? Devido a uma fatura, né? Que ela percebeu que veio, que consta um valor muito acima do que ela costumava pagar. Então, por esse motivo, né, ela fez essa carta que nós acabamos de ler. Se você tivesse recebido uma fatura com o mesmo problema que o da Cristina, também teria escrito uma carta de reclamação para a empresa? Então, eu acredito que todos vocês vão responder que sim, né? Que vocês vão conversar com os pais, né? E os pais vão saber dar essa resposta até melhor que vocês, né? O pai vai explicar para vocês, claro, meus filhos, né? Porque desde o momento que você vem pagando uma quantia e de repente você sabe que não teve aumento houve aumento no consumo da água na sua residência. Como que pode vir um outro valor exorbitante? Tem alguma coisa errada, né? Então o certo é fazer uma carta realmente reclamando para que eles possam verificar o que houve. Aí na número 1 tá assim: toda carta tem um remetente. Remetente é o quê? Quem escreve. E um destinatário, que é quem recebe. Agora, quem é o remetente da carta lida? O remetente é quem escreveu a carta, que é a Cristina dos Anjos. Cristina dos Anjos, que é a pessoa que escreveu a carta, certo, gente? Na letrinha A. Na letrinha B, tá perguntando assim: quem é o destinatário da carta lida? É a Empresa de Serviço de Água e Saneamento, que é a SAS. Aí você pode colocar a empresa de serviço, a empresa de serviço de água, não vai caber aqui, vou ter que apagar em cima. Ó, a empresa de serviço de água e saneamento. Aí eu acho que se eu colocar aqui vai ficar muito apertadinho. Vou apagar a Cristina dos Anjos, que a gente já sabe. E daqui vou aqui pra cima, hein, gente? Cuidado. A empresa de serviço de água e saneamento. Certo, amigos? E aí vocês botam assim, SAS, que é as siglas da empresa, tá? Por isso que nós colocamos aqui para poder vocês saberem, o nome da empresa e as siglas dela, certo? Então vamos lá. Com que objetivo
o remetente escreveu a carta lida? Com que objetivo? Para propor um acordo ao SAS, né, a essa empresa, para fazer uma reclamação ao SAS, ou para elogiar o fornecimento de água e esgoto do SAS. Então, a gente já entendeu que é para fazer uma reclamação, né, a essa empresa. Então, a gente vai marcar o quê? A letra, o quadradinho do meio, né, que é o que está no número 2, que é o que está falando, que está fazendo uma reclamação, a nossa carta de reclamação. Certo, amigos? No número 3, vou apagar, que isso aqui também está facinho. No número 3 está assim, amigos. Na carta, Cristina afirma que sua fatura de água estava equivocada. Letra A. Que argumentos ela empregou para convencer a empresa? Quando ela fez a carta, o que ela fez? Ela escreveu o que estava acontecendo, né? Quais foram os argumentos que ela usou? Aí nós podemos colocar que não houve aumento de consumo, de água em sua casa. E mesmo assim, o valor da fatura do mês de agosto veio muito alto. Então, peraí. E mesmo assim, o valor da fatura do mês de agosto, não vai caber tudo aqui, vou ter que apagar. Vocês vão pausando para ver. Não precisa ser exatamente igualzinha essa frase que eu coloquei, mas dentro de acordo, né? Quais foram os argumentos que ela usou? O que estava acontecendo para ela fazer a reclamação, tá bom? Que não houve aumento de consumo de água em sua casa. E mesmo assim, o valor da fatura do mês de agosto veio muito superior ao dos meses anteriores. Então é bom que a gente assim esteja explicando direitinho, né? Ó, anteriores. Vou ler mais uma vez para vocês. Né? Eu coloquei, não houve aumento de consumo de água em sua casa. E mesmo assim, o valor da fatura do mês de agosto veio muito superior ao dos meses anteriores. Certo? Ok, meus amigos? Se vocês colocarem parecido, também não está errado, entendeu? O importante é mostrar o que aconteceu, quais foram os argumentos que ela usou. Em sua opinião, a Cristina foi convincente? Aí essa aqui vai ser uma resposta pessoal. Você acha que ela foi convincente? Que ela explicou corretamente? Que será que eles entenderam? O que vocês acham que foi esclarecedor o que ela colocou na carta, né? Ela foi convincente para que eles entendessem, né? Cada um pode dar a sua... O que você já acha, a sua opinião, né? Eu acho que ela foi convincente, eu acho que ela foi porque ela tá provando ali, né? Que nos outros meses, né? Veio um mês de agosto, veio uma tarifa muito maior do que os outros meses. Então, é uma coisa plausível, é uma coisa assim que dá para constatar. Então, é convincente, na minha opinião.
certo? Número 4. Deixa eu pegar outro giz aqui. Número 4. No início das cartas, costuma ser empregada uma saudação. Letra A. Identifique a saudação inicial na carta de reclamação e escreva abaixo. Então, qual é a saudação inicial? Então, vocês podem lá dar uma olhadinha, ó. Está assim: a empresa de serviço de água e saneamento SAS. Prezados senhores. Então, a saudação é essa: prezados senhores, tá? Prezados senhores. É essa saudação, tá, amigos? Prezados senhores. Isso na letrinha A. Na letrinha B tá assim: assinale a expressão que poderia ser empregada na saudação inicial, mantendo o mesmo nível de formalidade. Seria queridos ou seria caros? Seria caros. Meu caros senhores. Porque é uma formalidade. Não é uma pessoa que você tem uma intimidade. Você não está falando com um amigo seu. Você tá falando com uma empresa. Então tem que ser, né? Tem que ser mais formal possível. Então aqui é prezados, caros. Aí você pode usar, certo, amigos? Então vai ser no caros, como se fosse caros senhores. Explicando, certo? Número 5. No número 5 tá assim: veja duas informações importantes que constam em cartas de reclamação. A palavrinha atenciosamente, que tá na bolinha verde, e tá a bolinha azul Cristina dos Anjos. Então, consta na nossa carta lá essas duas palavras, tanto atenciosamente como Cristina dos Anjos, né? Ela coloca no final da cartinha: atenciosamente, Cristina dos Anjos. Pinte os quadradinhos com as cores correspondentes às respectivas informações da carta lida. Então, a assinatura é o nome dela. Então, eu vou pintar de quê? De azul. Então, deixa eu escrever aqui a assinatura para vocês, olha, colocar a bolinha aqui, ó. Vou botar assim, azul, que aí vocês pintam de azul. Azul. E a outra é saudação final despedida. É a saudação, antes dela assinar, ela falou o quê? Atenciosamente, né? Então, aqui vai ser de verde, na palavra atenciosamente, tá bom, amigos? Naquela palavrinha quase também no final. Se vocês pegarem lá aqui é saudação final despedida, no verde, aí bota aqui, ó, saudação, que é a palavra também, que no caso, gente, eu me embolei aqui. Saudação final despedida, que é atenciosamente, tá bom? Que é no verde. Saudação, acho que vai nem colocar tudo aqui, não precisa, né? Dá para que vocês possam entender. Então, voltando aqui. Tem a assinatura e a saudação final, que é despedida. Quando ela assina, é o nome dela, Cristina dos Anjos. Então, eu vou botar de azul. E na parte saudação final despedida, é atenciosamente, tá bom? Que é, antes dela se despedir, ela coloca atenciosamente e assina. Então, é uma saudação no final de uma carta, tá bom, amigos? Então, aí eu já ia me embolando aqui, colocando o que estava escrito aqui, atenciosamente. Mas está querendo dizer atenciosamente, que é a saudação final despedida. Resolvido. Número 6. No número 6 está assim: assinale as situações em que também poderíamos escrever uma carta de reclamação. A gente pode escrever essa carta quando estamos satisfeitos com o produto que compramos. Se a gente está satisfeito com o produto, para que a gente vai fazer uma carta de reclamação? Então, essa eu não vou marcar, né? Quando compramos um produto com defeito? Sim. Se a gente compra um produto com defeito, a gente já compra com tanto sacrifício, né? Então, o produto tem que estar legal. Se não tiver legal, eu tenho que fazer uma carta de reclamação para que eles possam me ajudar, não é? Então, eu vou marcar, no primeiro quadradinho eu não vou marcar, já vou marcar o do meio. Mas deixa eu ler o último também.
Quando contratamos um serviço e ele não corresponde à qualidade que foi prometida, também eu posso fazer essa carta de reclamação, né? Às vezes a gente contrata um serviço e ele não corresponde à qualidade que foi comprometida, né? Que foi prometida. Ah, ó, é um serviço bom, vai ser assim, assim. Chega na hora, não é nada do que falou. Aí não é correto, né? Então eu posso fazer uma carta de reclamação nessas duas hipóteses. Tá bom, amigos? E aqui embaixo está frisando mais uma vez, ó. A carta de reclamação, ela é escrita por um remetente e um destinatário, com a finalidade de reclamar de um produto ou um serviço e pedir uma providência diante do problema apresentado. Ela pode ser enviada pelos correios ou por meio do próprio site da empresa. Nós agora temos essa facilidade, né? A gente pode fazer pelo site também. Então, é bom que a gente saiba, né? E a gente saiba que a gente pode reivindicar os nossos direitos, né? Então, vamos lá. Agora, antes de eu passar mais um trabalho para vocês, eu vou estar passando para vocês. Vou estar fazendo essa correção da folhinha, tá bom? Antes de eu passar essa correção, eu já vou dizer quais são as páginas para casa. É a página 45 e 46. E na página 44, tá falando um pouquinho da cidadania no dia a dia, né? O consumo consciente, né? Da reutilize água, economize no banho, não lave calçados, desligue torneira. Então eu ia pedir também para que vocês pudessem ler, né? Para que a gente depois esteja falando sobre isso aqui também, que isso aqui também é muito importante a gente ter essa consciência, né? O consumo tem que ser consciente da nossa parte também, né? E às vezes a gente percebe que algumas pessoas não têm essa consciência com a nossa água, né, meus amigos? Não desliga a torneira na hora que escova os dentes. Aí o que acontece? A nossa água vai indo embora, né? Então a gente tem que ter essa consciência com a nossa água, que é uma coisa que a gente vem falando sempre também, né? Então vamos lá. Então depois nós vamos estar falando sobre isso aqui na próxima aula. Então, página 44, 45 e 46. E agora vamos fazer a nossa folhinha que eu passei para casa, lembram? Não tem dúvida aqui, né? Então vamos lá. É essa folhinha aqui que eu passei para casa e nós vamos fazer a correção. Aqui que a tia tinha falado, que a gente até peguei um exemplo da escola e fui classificando, né? Se era trissílaba, polissílaba, dissílaba. Aí no dia eu fiz aqui com vocês, né? Só que esse exemplo já estava aqui. Então a gente vai classificar quanto o número de sílabas e classificar quanto a sílaba tônica. Vamos lá, a palavrinha médico. Na palavrinha médico, eu vou dizer quanto ao número de sílabas. Eu posso separar. Se eu sentir dificuldade, eu tenho que separar. Entendeu? Ah, vai lá no caderno, não tem problema. Eu não me importo quando a criança pega o caderno que vai para estudar. Ela pega, coloca lá, folhinha de português, que a gente vai ter que colar essa folhinha mesmo. Aí no outro lado separa para poder... eu tô achando melhor eu separar para que eu possa ajudar na hora da classificação. Ótimo, não tem problema nenhum. Se é para ajudar vocês, tá tudo certo, tá, amigos? Por quê? Porque aqui já só tem lugar para classificação, não tem lugar para poder separar. Então vamos lá, palavrinha médico, médico. Eu classifico, né, em 3 sílabas. Então é trissílaba. Trissílaba. E eu também vou classificar quanto a sílaba tônica. Se é a última, penúltima ou a antepenúltima mais forte. Aqui, no caso, é a antepenúltima. Então, é proparoxítona. E um aviso para vocês, né? Que a partir de agora eu vou estar falando isso sempre. Que tem uma regrinha que eu posso dizer para vocês e garantir que todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Tá, amigos? E vocês vão perceber, ó. Todas as palavras proparoxítona é acentuada. Vamos lá, sofá. A palavrinha sofá, se eu for separar as sílabas, eu percebo que tem 2 sílabas, ó, sofá. Então, eu classifico ela como dissílaba e vou classificar ela quanto a sílaba tônica, sofá. Você já observa até o acento. Quando a palavrinha tem acento, se torna muito mais fácil, que eu já sei que a sílaba mais forte é o fá. Então, é a última sílaba. Então, é oxítona, certo, amigos?
Então, vamos lá. Vou apagar, vou colocar mais duas. Eu tenho que fazer pouquinho, porque eu tô com esse quadro enquanto eu não pego a caneta, entendeu? A minha caneta acabou. Então, vamos lá. Foguete. Foguete, eu pego a palavrinha foguete. Foguete. Quando eu separo as sílabas da palavrinha foguete, eu percebo que ela tem o quê? 3 sílabas. Foguete. Então, ela é o quê? Trissílaba. Ela é trissílaba. E agora eu vou classificar quanto a sílaba tônica. Qual é a sílaba mais forte? É o foguete. É o G. Então, ela não é a última, ela é a penúltima. Então, ela é paroxítona. Certo, amigos? Prestando atenção, hein? Depois nós temos a outra palavrinha, girassol. 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 Nós vamos separar. Girassol. Sabemos que esse SS são separados, né? Fica um S numa sílaba e o S na outra. Estou só relembrando. Girassol é trissílaba. Trissílaba. E qual é a sílaba mais forte de girassol? Vamos pensar, vamos falar. Girassol. Girassol. É o sol. Então, é a última sílaba. Ela é oxítona. Viu como é que não é fácil? Não é difícil, gente? É fácil? É só vocês observar a sílaba mais forte. Agora, a outra palavrinha é lâmpada. Vamos lá. Lâmpada. Lâmpada. Lâmpada, eu percebo também que já tem um acento. E o que mostra pra mim, ó? É a lâmpada. Trissílaba. É dividido em 3 sílabas. E eu posso classificar ela com a sílaba tônica. Não é a última, não é a penúltima, é a antepenúltima. Então, é proparoxítona. Olha como é fácil, né, meus amigos? E como eu falei da regrinha, né, toda palavra proparoxítona é acentuada. Então, se torna mais fácil ainda para vocês, certo? Depois da lâmpada, eu tenho aqui onça. Onça. Se eu pegar e separar a palavrinha onça, ó, onça, eu tenho o quê? 2 sílabas. Então, eu tenho dissílaba. Sempre primeiro classificando com o número de sílabas. E agora, qual a sílaba mais forte? Onça. Onça. O on. Então, ela é, se fosse a última, é oxítona, é a penúltima, então ela é paroxítona, a classificação quanto a sílaba tônica. Certo, amigos? Agora, a outra palavrinha, engraçado. Engraçado. A palavrinha engraçado. Eu vou separando a palavrinha engraçado para ver quantos números de sílabas eu tenho. Engraçado. Eu tenho 4. Toda vez que eu tenho 4 ou mais sílabas, eu tenho uma palavra polissílaba. Certo, amigos? Polissílaba. E eu tenho aqui uma classificação quanto à sílaba tônica. Vamos lá. Engraçado. Engraçado. Eu tenho aqui o sa é mais forte. Eu tenho uma palavra oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Não é a última, é a penúltima. Então, eu tenho uma palavrinha paroxítona. Certo, amigos? É engraçado. A outra é caminhão. Caminhão. Caminhão, se eu separar, eu tenho quantas sílabas? Caminhão. 3 sílabas. Então, é trissílaba. E eu posso também classificar agora quanto a sílaba tônica. A sílaba mais forte é caminhão. É
Não. Então é a última sílaba mais forte. É oxítona. Eu acredito que de tanto a gente vai fixar tanto que a gente vai ficar, ó, porque a gente vai aprendendo a ver rapidamente a sílaba mais forte da palavra, entendeu? A gente vai começando a exercer isso e é muito legal. Vamos lá. Agora nós vamos apagar, depois de caminhão é quilômetro. Eu tenho aqui quilômetro. Quilômetro, quando eu separo as sílabas, eu tenho quilômetro. Eu tenho uma palavra com 4 sílabas. Toda vez que eu tenho uma palavra que tem 4 ou mais sílabas, eu tenho uma palavra polissílaba. E agora eu vou classificar quanto a sílaba tônica. Quanto a sílaba tônica tá super fácil, ó. Aqui seria a última, não é? Não é a penúltima, é a antepenúltima. Então eu tenho uma palavra proparoxítona. E olha que interessante, ela está acentuada, porque lembra da regrinha que eu falei para vocês? Toda palavra proparoxítona, ela é acentuada. Certo, amigos? Depois de quilômetro, eu tenho a palavrinha mar. Mar só tem mar, uma sílaba. Então, é monossílaba. E eu tenho que classificar quanto a sílaba tônica. Ela é o que, gente? Se ela só tem uma sílaba, a sílaba mais forte dela é essa. Então, ela é oxítona. Certo? Oxítona. Então, vamos lá. Príncipe. Posso apagar, amigos? Príncipe. 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 A palavrinha é príncipe. 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 Então, é uma palavrinha com 3 sílabas. É trissílaba. E nós temos que classificar quanto a sílaba tônica. Já está até me dando a dica porque está acentuado, igual quilômetro, lembra? Não é a última, não é a penúltima, é a antepenúltima. Então, é proparoxítona. E qual é a regrinha que eu venho falando? Que toda palavra proparoxítona é acentuada. Agora, eu tenho a caçarola. Caçarola. Caçarola também eu tenho uma palavra que tem 4 sílabas. Isso mesmo, polissílaba. E eu tenho aí que classificar quanto a sílaba tônica. Caçarola. Caçarola. É o ró. A sílaba mais forte. Não é a última, é a penúltima. Se é a penúltima, é paroxítona. Certo, amigos? Quem tá acertando aí, hein? Então, vamos lá. Ih, caiu tudo. Agora, nós temos aí mais 2 palavrinhas, né? A palavrinha xícara e a palavrinha fazenda. Vamos para a xícara. Xícara. Se eu separar, eu tenho xícara. Eu tenho uma palavrinha trissílaba. E quando eu classifico ela quanto a sílaba tônica, eu percebo que não é a última mais forte, não é a penúltima, é a antepenúltima. É proparoxítona. E eu lembro da regrinha que a tia Gleide falou, que toda palavra proparoxítona é acentuada. E nós temos aqui a palavrinha fazenda. Fazenda, eu divido fazenda. Eu tenho uma palavrinha aí, trissílaba. Isso. E eu tenho que classificar quanto a sílaba tônica. Não é o da, ó, vamos lá. Fazenda. Fazenda é o zen. Então, não é a última, é a penúltima. Eu tenho aqui uma paroxítona. Certo, amigos? Não é difícil, é fácil. Aí eu tenho uma palavrinha paroxítona. Viu como é que é legal de fazer? Eu sei que assim foi bastante coisa, mas é legal porque a gente vai exercitando, a gente vai aprendendo.
o futuro vocês vão agradecer, que vocês vão ficar show de bola aqui na classificação quanto à sílaba tônica. Beijos.